Mas agora, Frodo sempre encontrava anões estranhos de países distantes, procurando refúgio no oeste. Estavam preocupados e alguns deles falavam aos sussurros sobre o inimigo e a terra de Mordor. Os hobbits só conheciam esse nome em lendas do passado escuro, como uma sombra no fundo de suas memórias, mas era um nome agourento e perturbador. Parecia que o poder maligno da Floresta das Trevas havia sido expulso pelo Conselho Branco para reaparecer com força maior nas velhas fortalezas de Mordor. A Torre Escura tinha sido reconstruída, dizia-se. Dali, o poder estava se espalhando em todas as direções, e lá no extremo oriente e ao sul havia guerras e o medo crescia. Os orcs se multiplicavam de novo nas montanhas. Os trolls estavam longe de suas terras e tinham deixado de ser estúpidos. Eram astutos e tinham armas terríveis. E havia murmúrios sobre criaturas ainda mais horríveis que todas essas, mas que não tinham nome. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Eu sei que o Natal está chegando e nós temos que falar só de coisas boas, mas hoje nós vamos falar de Mordor, afinal de contas nós temos que nos precaver dos locais sombrios. E eu aposto que depois desse vídeo vocês vão conhecer a Terra-Negra melhor do que Sam e Frodo. E no final do vídeo eu quero dar um recadinho para vocês. E o vídeo de hoje vai para o Brandon Pereira, o Fábio Costa, o Fabão, o Anderson Rodrigues e o João Pedro Benevides. Mordor, que significa Terra Negra em Sindarin, ficava no sudoeste das terras ocidentais da Terra-média, a leste de Gondor. Foi fundada por Sauron na Segunda Era e ali ele fez sua principal morada e a base de onde ele planejava conquistar os povos livres. Era uma terra tão inóspita e indesejável que poucas vezes alguém de fora ou alguém dos povos livres foi para lá. Podemos lembrar basicamente de duas ocasiões, na última aliança sobre a qual comentamos no TT número 107 e na Guerra do Anel, quando Frodo e Sam entram em suas fronteiras buscando destruir o Um Anel. Após a derrota de Morgoth na Guerra da Ira no final da Primeira Era, Sauron fugiu humilhado. Por volta do ano 500 da Segunda Era, ele voltou a se agitar novamente na Terra-média. Em 600 da Segunda Era, os Númenóreanos chegaram pela primeira vez aqui nas costas da Terra-média. Quando a Segunda Era entrava no seu primeiro milênio, Sauron ficou alarmado com o crescimento dos Númenóreanos, então escolheu Mordor para construir a sua fortaleza. Assim, ele fortificou a região e começou a construção da Torre Negra de Barad-dûr. E sobre os Númenóreanos, nós já comentamos tudo lá no TT número 103. Não deixem de conferir lá. Apenas para fazer uma recapitulação rápida, em 1500 da Segunda Era, os joalheiros de Eregion, seduzidos por Sauron Anatar, começam a fabricar os Anéis de Poder. 100 anos depois, Sauron faz o Um Anel em Mordor, na Montanha da Perdição. É também finalizada a construção de Barad-dûr, ou seja, a torre levou 600 anos para ficar pronta. Em 2251 da Segunda Era, os Espectros do Anel aparecem pela primeira vez. Em 3262 da Segunda Era, Sauron é levado para Númenor como prisioneiro, mas isso fazia parte de seus planos. Entre 3319 e 3320 da Segunda Era, Númenor sucumbe e Sauron volta para Mordor. Mas afinal de contas, por que será que Sauron escolheu logo Mordor para construir a sua fortaleza? A razão é a existência da Montanha de Fogo, o vulcão que os Elfos chamavam de Orodruin. Isso porque Sauron usava o fogo que brotava das entranhas da Terra para criar os seus feitiços e trabalhar em sua forja. Tanto é que foi lá que ele criou o Um Anel.
Mordor era protegida no norte, sul e oeste por duas cadeias montanhosas. Ered Lithwy, as Montanhas de Cinza, que ficavam no norte. E Efelduath, as Montanhas da Sombra, que se encontravam com Ered Lithwy e desciam para o sul fazendo uma curva para o leste, como se fosse um L desenhado. As Ered Lithwy separavam Mordor de Rhovanion e se estendiam por cerca de 500 milhas de leste a oeste. Eram formadas por picos quebrados e cumes estéreis, e suas rochas eram cinza. Havia uma planície de cinzas abaixo dessas montanhas chamada Lithlad, a leste de Gorgoroth. Tudo dá a entender que era para lá que iam as cinzas que saíam de Orodruin. Foi das Montanhas de Cinza que os carroceiros desceram para surpreender o rei Ondorher de Gondor em 1944 da Terceira Era. E para saber mais sobre os orientais e os carroceiros, não deixem de conferir lá o TT número 133. As Ered Lithwy encontravam as Montanhas da Sombra no ponto em que ficava o Morannon, o Portão Negro de Mordor. Desse modo, a Terra Negra ficava bem protegida em 3 lados. Nas Efelduath havia apenas 2 passagens. A passagem sem nome que ficava entre Minas Morgul e Mordor e a passagem de Cirith Ungol, mas somente pelo Portão Negro é que tropas muito numerosas conseguiam passar. Tropas menores poderiam até passar por Minas Morgul, mas a de Cirith Ungol era praticamente inacessível. Geralmente, nomes de cordilheiras tinham o elemento Ered, que é o plural de Orod, que significa montanha. No caso de Efelduath, o Efel significa cerca exterior. Duath é sombra, portanto, algo como cerca exterior sombria, ou cerca exterior da sombra. Vimos então que no encontro das Montanhas de Cinza com as Montanhas da Sombra estava o Morannon, o Portão Negro. Foi construído para evitar invasões através do Passo de Cirith Gorgor, o espaço que ficava entre as 2 cadeias montanhosas. Esta era uma passagem assombrada que era guardada pelos Dentes de Mordor. Nos dias iniciais de Gondor, após a primeira derrota de Sauron, os Gondorianos construíram 2 torres de vigia na entrada da passagem para guardar Mordor e evitar o retorno dos servos de Sauron. Eles falharam, e as torres caíram sob o domínio do Senhor do Escuro. Os Dentes de Mordor foram chamados de Karhost e Narhost. Karhost, que significa Forte do Dente, ficava no noroeste. Narhost, que significa algo como Forte da Mordida Penetrante, estava do lado oeste do Morannon. Ainda na época que os Gondorianos estavam ali, foi construído o Castelo de Durthang, no começo da Terceira Era, para guardar a entrada de Mordor. Contudo, com o declínio de Gondor, Mordor deixou de ser guardada e o castelo foi abandonado. Possivelmente foi quando ganhou esse nome, já que Durthang significa opressão escura. Foi tomado por orcs e se tornou uma das muitas fortalezas órquicas da região. Não dá para saber com exatidão quando o Portão Negro foi construído, mas pode-se supor que ele é do tempo que Sauron começou a fortificar Mordor. Passando-se então do Morannon, chegava-se ao Vale de Udun. Nomeado em homenagem à antiga fortaleza de Melkor, Udun significa algo como Poço Escuro, mas também Submundo ou Inferno. Era o vale formado onde Ered Lithwy se encontrava com Efelduath. Depois de Udun, chegava-se à passagem guarnecida de Carar Angren, a Boca Ferrada. Era formada por esporões que saíam das Montanhas de Cinza e das Montanhas da Sombra, deixando apenas uma passagem estreita onde foi feita uma fortificação. Através da passagem havia sido construída uma parede de terra, e uma grande vala havia sido escavada pela abertura, atravessada por uma única ponte. Ultrapassando o obstáculo da Boca Ferrada, tinha-se então acesso ao Planalto de Gorgoroth. A grande importância geográfica de Gorgoroth é que lá ficava a Montanha da Perdição e a Torre de Barad-dûr, e Gorgoroth significa algo como lugar de grande pavor.
No volume 12 do The History of Middle-earth, está dito que Orodruin, a Montanha da Perdição, não foi construída por Sauron, sendo assim uma relíquia dos trabalhos devastadores de Melkor na Primeira Era. Inclusive, é falado lá que o nome Mordor já deveria ser usado antes mesmo de Sauron escolher o local para ser sua fortaleza. Como dissemos, era lá que Sauron preparava os seus feitiços e trabalhava com a forja. Na verdade, Orodruin significa Montanha de Chama Vermelha. Montanha da Perdição é a tradução feita em Gondor para o idioma comum de Amon Amarth. E agora vocês já sabem de onde vem o nome daquela famosa banda de black metal. A montanha assomava sozinha no planalto desértico, e havia um caminho que fazia a ligação entre ela e a Torre Negra. Era a Estrada de Sauron, sobre a qual falamos lá nos TTs 31 e 34, que são sobre a forma física de Sauron. Esse mesmo caminho era utilizado pelo Senhor do Escuro quando ele ia fazer seus trabalhos na montanha. A Estrada de Sauron era constantemente limpa e reparada pelos orcs, já que ela recebia muitos despejos da montanha. Esse é o desenho de Tolkien da Montanha da Perdição. Como podemos ver, quando chegava em Orodruin, a estrada contornava toda a montanha de sul a norte, depois subia até entrar, em certa altura, nos Samath Naur, as Câmaras de Fogo. A Torre Negra era a principal fortaleza de Sauron e Mordor. Em Sindarin, Barad-dûr. No idioma negro era chamada de Lugburz. Em seu topo ficava o recinto de Sauron, de cuja janela ele observava toda a Terra-média com seu olho. Quando Frodo, sentado lá em Amon-Hen e com um anel no dedo, tem uma visão da Torre Negra, ela é descrita como muralhas e mais muralhas, parapeito sobre parapeito, negra, incomensuravelmente forte, montanha de ferro, portão de aço, torre de diamante. Já em outra passagem, a descrição é torres e ameias, altas como colinas, fundadas sobre um poderoso trono de montanha acima de abismos incomensuráveis, grandes pátios e calabouços, prisões sem olhos, íngremes como penhascos e portões escancarados feitos de ferro e pedra adamantina. Provavelmente, quando ele fala de diamante, é no sentido de ser dura ou de uma substância inquebrável. Barad-dûr foi construída, como nós vimos, entre 1000 da Segunda Era e 1600 também da Segunda Era. Ela foi quebrada em 3441 da Segunda Era, quando acabou a última aliança de Elfos e Homens. Porém, quando um anel estava apenas perdido e não destruído, os alicerces da torre não foram removidos, porque ela tinha sido feita com o poder de um anel, e então enquanto durasse o anel, durariam seus alicerces. A sua reconstrução começou em 2951 da Terceira Era, ou seja, 10 anos depois de Sauron, o Necromante, ter sido expulso de Dol Guldur. E para saber tudo sobre o Necromante, Dol Guldur e o Conselho Branco, vejam lá o TT número 76. Lugburz foi destruída definitivamente em 3019 da Terceira Era, ao final da Guerra do Anel. Vencido então Gorgoroth, chegamos às regiões mais ao sul de Mordor, chamadas de Nûrn, que significa algo como melancólico, seria terra melancólica. Aqui já se tem alguma fertilidade, e se destaca o Lago Nurnen, um grande mar interno de águas escuras e tristes. Nurnen era alimentado por 4 rios que desciam das montanhas mais próximas. Enquanto no norte de Mordor se concentravam as forjas e minas, a terra de Nurn era habitada por escravos, que trabalhavam no campo para alimentar os soldados de Mordor. Depois da derrota de Sauron na Guerra do Anel, o rei Elessar libertou os escravos e lhes concedeu Nurn como sua própria terra independente. E para finalizar essa nossa tenebrosa viagem pela Terra do Senhor do Escuro, falta falar só de 2 locais, Minas Morgul e Cirith Ungol. Minas Morgul, Torre da Feitiçaria, foi como ficou conhecida Minas Ithil, a Torre da Lua, após sua tomada pelos Nazgûl em 2002 da Terceira Era. Originalmente uma cidade de Gondor, construída para vigiar Mordor, foi perdida para os espectros do Anel e passou para os domínios de Sauron, que tomou posse também do Palantir que havia ali.
Para saber tudo sobre os Palantiri, vejam lá o TT número 183. Minas Morgul não ficava realmente dentro das fronteiras de Mordor, e sim no Vale de Imlad Morgul, nas encostas ocidentais de Efelduath. Criaturas terríveis foram para lá, e o Senhor de Morgul era o próprio líder dos Nazgûl, o Rei dos Bruxos de Angmar, sobre o qual nós já contamos toda a trajetória lá no TT número 64. A cidade possuía uma alta torre com muitas janelas, e era acessada por uma estrada que possuía uma ponte que cruzava o Vale Morgul. Ela brilhava com uma luz cadavérica, os campos do vale tinham flores pálidas e doentias, e havia vapores venenosos que corriam pelo ar do vale. Atrás de Minas Morgul, na passagem pela Efelduath, ficava Cirith Ungol, acima da Torre de Minas Morgul. A Torre de Cirith Ungol também havia sido construída originalmente pelos Gondorianos depois da Última Aliança. Para se ter acesso ao topo, era necessário subir pela íngreme escadaria que ia desembocar justamente na Toca de Laracna, por isso o nome Cirith Ungol, que significa fenda ou fissura da aranha. Como curiosidade, nós podemos lembrar que o primeiro ser que sabemos que foi morar em Mordor foi a nossa velha conhecida Laracna, já que ela tinha fugido da destruição causada pela Guerra da Ira lá na Primeira Era. Para saber mais sobre isso, confiram lá o TT número 140. Além de Cirith Ungol, ficava o Morgai, a Cerca Negra, o cume oriental da Efelduath. Servia como uma muralha extra na defesa de Mordor. Era descrito como uma borda chanfrada e denteada, com rochedos semelhantes a presas que se sobressaíam negras contra um fundo de luz vermelha. Era o sinistro Morgai, o círculo interno das fronteiras da Terra. Então é isso, pessoal! Hoje nós fizemos uma viagem completa à tenebrosa terra de Mordor. Vimos as suas regiões Lithlad, Udun, Gorgoroth, Nurn, as principais cidades Karhost, Narhost, Durthang, Minas Morgul, Cirith Ungol. Visitamos a Montanha da Perdição e a Torre Negra de Barad-dûr. E antes de fechar esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre isso aí, ó. Esse pacote que chegou na casa do César há poucos dias. Claro que quem não acompanha o nosso Instagram ainda, tá perdendo algumas novidades lá, então corre agora e segue lá o nosso Instagram. Na sexta-feira agora o César vai fazer o unboxing desse pacote aí que chegou na casa dele. Então aguardem para saber o que é que tem aí dentro. Esse presente foi enviado pela Doppel Story. Olha o site deles lá em cima, www.doppelstory.com.br. A loja é especializada em artigos nerds e de ciência. Vocês vão encontrar lá camisetas, moletons, pôsteres, tem até pôster da Terra-média, ciência, literatura, games, filmes, séries, coleções, enfim, tem muita coisa legal aí. Além das facilidades que a própria loja já oferece normalmente, como frete grátis acima de R$ 170 em compras, nós conseguimos com o Igor, dono da loja, um desconto especial para os Tolkien Talkers. Quem comprar lá algum produto e colocar o cupom de desconto escrito Tolkien, vai ganhar mais 5% de desconto. Acesse o site da Doppel pelo link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Hoje eu quero mandar um abraço para o Ronaldo Dantas e o Elias Ricardo. Valeu, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT. Então não esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários aqui embaixo e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal ativando as notificações aqui do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, você pode comprar pelos links do Tolkien Talk e assim ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!